Capítulo 14. Do exercício. Artigo 57. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário. Artigo 58. Entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Artigo 59. O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Parágrafo único. É competente para dar exercício ao funcionário, com sede no interior do Estado, a autoridade a que o mesmo estiver diretamente subordinado. Artigo 60. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados. Inciso 1º. Da data da posse, é. Inciso 2º. Da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de remoção, o prazo para exercício de funcionário em férias ou em licença, será contado da data em que voltará ao serviço. Parágrafo 3º. No interesse do serviço público, os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos para determinados cargos. Parágrafo 4º. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Artigo 61. Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito, até 8 dias, a contar do desligamento do funcionário. Artigo 62. O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumido o exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Artigo 63. Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos, ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Artigo 64. O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. Artigo 65. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesta lei, ou mediante autorização do governador. Artigo 66. Na hipótese de autorização do governador, o afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo de vencimentos, para fim determinado e prazo certo. Parágrafo único. O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das despesas efetuadas pelo órgão de origem, na forma a ser estabelecida em regulamento. Artigo 67. O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênios, reger-se-á, pelas normas nestes estabelecidas. Artigo 68. O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício, para missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do governador. Artigo 68-A. O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Artigo 69.
Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos, poderão ser autorizados pelo governador, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 70. O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até condenação ou absolvição transitada em julgado. Parágrafo 1º. Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Parágrafo 2º. Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. Artigo 71. As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do trabalho do funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios 10 ou substâncias radioativas, podendo atribuir-lhe, conforme o caso, tarefas sem risco de radiação ou conceder-lhe licença ex officio na forma do artigo 194 e seguintes. Artigo 72. O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração. Artigo 73. O exercício do mandato de prefeito, ou de vereador, quando remunerado, determinará o afastamento do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de prefeito. Artigo 74. Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde que o horário das sessões da Câmara coincida com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, ainda que não incorporadas, do respectivo cargo. Parágrafo 2º. É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. Artigo 75. O funcionário, devidamente autorizado pelo governador, poderá afastar-se do cargo para participar de provas de competições desportivas, dentro ou fora do Estado. Parágrafo 1º. O afastamento de que trata este artigo, será precedido de requisição justificada do órgão competente. Parágrafo 2º. O funcionário será afastado por prazo certo, nas seguintes condições. Inciso 1º. Sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil, ou o Estado, em competições desportivas oficiais, Inciso 2º. Com prejuízo do vencimento ou remuneração, em quaisquer outros casos,